Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, o livro do Correlê, o pregador. E hoje, de acordo com a graça de Deus, damos seguimento em nossa série de exposições bíblicas do livro de Eclesiastes, intitulada Vanitas Vanitatum, o sentido da vida debaixo do sol. Capítulo 3 de Eclesiastes, nossa perícope hoje vai dos versos 16 a 22. Eclesiastes, capítulo 3, verso 16 a 22. Por favor, acompanhe comigo na sua versão. Vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então, disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é neblina, vapor, transitório, efêmero ou vaidade. Verso 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor para o homem do que alegrar-se nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Essa é a porção da palavra de Deus para nós essa manhã. Curva sua cabeça. Pai, te damos graças, elevamos o nome de Cristo Jesus acima de qualquer outro nome. Bendizemos você pelo privilégio de estarmos reunidos aqui pelo seu Espírito, porque em uma manhã de domingo como essa, Cristo, o seu Filho, foi ressuscitado dentre os mortos e mudou para sempre como as coisas são. E estarmos aqui no dia do Senhor é sermos tirados da influência somente debaixo do sol para pensarmos a criação e a vida a partir da eternidade que invadiu o tempo presente na pessoa bendita do seu Filho. Pai, eu quero te pedir que você faça cessar as muitas distrações, as inquietações da nossa alma, a começar pela minha, que por vezes nos impedem de aprender e absorver a instrução do seu Espírito mediante a sua palavra lida, cantada, orada e proclamada no culto dominical. Eu quero te pedir, Pai, que nessa manhã você nos presenteie com espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Eu te peço ainda, Pai, que nada aqui se perca, mas tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses do seu Filho, por meio do seu Espírito e para o bem de todo mundo. Nós oramos e todos aqueles que creem digam amém. Toma seu lugar, fique à vontade. Meus irmãos, nessa perícope de hoje, nosso subtema é epitáfio. Devia ter amado mais. Vamos ler todos juntos, família dos que creem, por favor, em alto e bom som. Nós temos feito um esforço para que o evangelho seja aplicável no nosso dia a dia e no tempo presente. E daí eu estar usando em vários sermões diferentes temas que ajudam na reflexão, e usar uma canção já mencionada no sermão passado dentro de um outro contexto, pode ser mais uma maneira de fixar o entendimento para você. Essa canção tem até uma discussão sobre a autoria dela, eu descobri agora,
entre um outro indivíduo ou um dos integrantes da banda Titãs, que popularizou essa canção no ano de 2001, mas ela é basicamente uma canção que fala a respeito do arrependimento de alguém que não desfrutou, não viveu de maneira plena. E que em seu epitáfio, que vocês devem saber que vem do grego epitáfios e significa sobre o túmulo, é a prática de se fazer inscrições na lápide de alguém. Quem aqui já foi a um cemitério, diga aleluia. Então, sobre a lápide desse indivíduo que não experimentou a vida corretamente e que perdeu o tempo, a canção começa com a sentença que traduz tudo o que ele quer dizer de uma vida não aproveitada. E a esperança do indivíduo em questão é que o acaso promovesse de novo, aleatoriamente, uma oportunidade talvez de reencarnação para que então ele experimentasse a vida. Nada mais fatídico para um mundo secularizado. Ok? Então, o que eu quero pensar com vocês é que a sentença devia ter amado mais, a primeira frase da canção, já fala de tudo aquilo que ele queria ter experimentado. Mas é interessante para você que conhece a canção, depois você dá uma observada na letra, parênteses, relembrem, poetas, filósofos, artistas não cristãos são peritos em patologias sociais. Eles são hábeis em diagnóstico, são um fracasso em prognóstico e sugestão. Quem me entende diz amém. O prognóstico de uma vida não experimentada corretamente e desfrutada para o indivíduo da canção é que o acaso, como eu já disse, talvez numa vida vindoura promova novamente isso. Mas é interessante que a terceira estrofe da canção, ou melhor, frase, diz ter visto o sol nascer. Ele diz, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. E ele termina a canção, para quem talvez goste dessa canção, e é um problema você gostar dessa canção, porque esse é o tipo de canção que não compreende graça comum, se opõe ao que o Evangelho ensina. E nós precisamos saber filtrar a cultura. O hino dessa canção é o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Anátema. Não é o tipo de canção que um cristão deveria gostar. Quem está me entendendo, diga amém. São poucas que eu digo isso. Essa se enquadra na canção que você não deveria gostar. Mas ela é útil para discernir a angústia do coração da nossa geração. Não apenas dos descrentes, mas de muitos que também ainda não têm sua mente saturada do Evangelho, embora se digam cristãos. Então ele diz, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. No final, na última estrofe, ele diz, devia ter complicado menos, trabalhado menos e ter visto o sol se pôr. Olha como ele está influenciado por Eclesiastes. Eu assisti algumas entrevistas do autor da canção e nada ele menciona. Ridículo. A canção inteira está dentro do poema de Eclesiastes, tema do nosso sermão da semana passada. Porque a Bíblia é rica em explicar a realidade. O problema é que ele para nas indagações do poema e não procede para as soluções do poema. Então, nosso tema hoje, epitáfio, devia ter amado mais, utiliza a canção para que você possa fixar o ensino. Quem tem, diga amém. Mais uma vez, a título de deixarmos a memória fresca, a sessão completa, que resume os capítulos 1 a 3 até aqui, tanto na busca de Correlê, o pregador, quanto em suas conclusões, para a nossa memória, é que ele procurou sentido para a vida no conhecimento, percebeu os efeitos da queda. O que é torto não pode ser endireitado e o que se falta não se pode ser calculado. Falta tanta coisa para corrigir o mundo e o coração depravado do homem que nenhum conhecimento de natureza filosófica, sociopolítica ou de qualquer outra matriz pode resolver. Segundo ele procurou na sabedoria, em uma vida prudente, poderíamos dizer que sabedoria é o conhecimento aplicado. E isso é bom, ele vai elogiar a sabedoria, mas vai dizer que ele foi tomado de enfado e de tristeza. Terceiro, ele tentou se entregando aos prazeres, ok? A gente poderia acrescentar aqui a beleza, então com música, sexo, álcool e tantas outras coisas, grandes construções,
E tudo que ele conseguiu foi construir meros paraísos artificiais. Terceiro, né? Quarto, ele tentou encontrar sentido para a vida debaixo do sol em uma mentalidade workaholic. Uma coisa interessante sobre Salomão, que a gente vai ver na próxima perícope, ele só não tentou sendo um preguiçoso. Isso ele nunca teve esse problema. Aleluia, glória a Deus. Ele, mesmo em Eclesiastes, por vezes com uma visão horizontal somente debaixo do sol, a preguiça nunca foi uma coisa que Salomão tentou, né? Legal sobre ele isso. Não sei se pode ser dito sobre você, mas espero que sim. Então ele tentou encontrar sentido, sendo um workaholic, tudo que ele teve foi fadiga e desespero. E por fim, ele passou a considerar o tempo e as épocas, e sua conclusão foi que Deus é soberano em todas as épocas e estações. Quem estava aqui semana passada, ou ouviu pela internet e foi edificado com o sermão de semana passada, diga glória a Deus. Amém? É muito importante para mim saber, porque a tarefa de expor o evangelho é muito custosa. Então, saber que tem alcançado os corações me alegra. Ainda dentro dessa ideia, e citando alguns dos nossos autores que têm nos amparado aqui, ok? Doutor e professor Emílio Garófalo diz o seguinte, resumindo tudo o que eu disse até aqui. Eclesiastes tem discussões difíceis, por vezes bem filosóficas e um tanto abstratas. Quem sentiu isso em alguns momentos? Levanta a mão. O pregador passou um tempo considerando, eu acrescentei algumas coisinhas aqui na frase do reverendo, até falamos com ele essa semana, então depois eu explico, é só para dar uma melhorada aqui, tá bom? O pregador passou um tempo considerando possibilidades diversas de encontrar satisfação em uma vida plena. Ele falou de conhecimento, sabedoria, prazer, beleza e trabalho. Considerou a morte e o nosso legado. Investigou tudo detalhadamente. Então, passou a considerar o tempo, o modo como Deus estabeleceu épocas para cada estação de nossas vidas. Reverendo Emílio conclui e diz, Deus fez tudo formoso em seu tempo, inclusive colocando nos nossos corações pistas que nos fazem perceber que a vida é mais do que simplesmente comer, beber, dormir e morrer. Após toda aquela consideração acerca do tempo e da eternidade, Salomão volta-se para considerar as anomalias da vida. Nós vemos que a expressão que abre a perícope é vi ainda. Ela vai até 4:16, assunto dos próximos sermões. Mas eu só quero destacar, então, para que a nossa mente esteja esclarecida. Ele chega às primeiras conclusões da sua busca, tanto empírica, por observação, quanto existencial, por experiência, do sentido da vida debaixo do sol, e se convence de que é impossível o coração humano ser saciado com aquilo que existe na criação. Como no capítulo 1 ele disse, assim como os rios correm para o mar e o mar não se enche, nós estamos refletindo que o coração do homem não se sacia com nada criado, somente com o Criador. Diga graças a Deus. Outra coisa interessante para nós, dentro da nossa dinâmica, ainda na introdução, o estudioso e comentarista de Eclesiastes, Dr. Michael Eaton, diz o seguinte, comentando 3:14, ok? Que eu quero voltar nele, quando Salomão diz, olha aí, volta uma folha na sua Bíblia, 3:14, Salomão diz, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Comentando isso e fechando a perícope, Michael Eaton diz, salienta-se 3 aspectos das ações de Deus. Em primeiro lugar, ela é, diga comigo, permanente. O pregador não admite a possibilidade de fracasso. Em segundo lugar, eficiente e completa. Nenhuma das obras de Deus está inacabada. E em terceiro lugar, as ações dele são para produzir temor nos homens. Diga comigo, temor. Então, ao considerar o fechamento do poema, que afirma de maneira poética, né? Poema, de maneira poética, é redundância, mas para que você entenda que não significa que não há literalidade nas afirmações. O poema é visceral e literal, mas ele usa, então, esse tipo de arte para falar. 3 coisas ficam destacadas, 3 aspectos em como Deus age. Primeiro, a ação de Deus é permanente. Ele diz, tudo que Deus faz durará eternamente.
Ok? Segundo, a ação de Deus é eficiente e completa. Salomão diz, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Mas você precisa lembrar que ele está falando de tempos e estações que compreendem o nascer até o morrer, o chorar, o alegrar-se, o ganhar e o perder. Ele diz, é eficiente. Deus sabe como usar isso para o seu e o meu desenvolvimento, diga amém, e é completa. Então ninguém deve olhar para um tempo da sua vida com um tipo de saudosismo e dizer, se Deus tivesse feito isso ou aquilo, ou colocado essa pessoa na minha vida, ou removido aquela. Salomão não concorda com isso. Salomão diz que Deus governa épocas e estações da nossa vida de maneira eficiente e completa. E é interessante que ele termina, passa os seus olhos no versículo 15, o tempo não me permitiu no sermão passado, ele diz, o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. É muito interessante esse contexto. Talvez, preste atenção que eu disse, talvez, o pregador está afirmando o seguinte, ele já havia feito uma afirmação semelhante a essa nos primeiros capítulos, quando ele diz que não há nada novo debaixo do céu, o que é já foi e o que será já foi também. Mas ele para ali, aqui ele acrescenta um elemento novo. Ele diz, olha, presta atenção, o que é já foi. Mas ele diz, contudo Deus fará renovar o que passou. Estaria o pregador trazendo ecos, por exemplo, de uma afirmação que encontramos no Novo Testamento, quando Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, em 8:28 de Romanos, e foram chamados segundo o seu propósito, que é sermos moldados à imagem de seu Filho, no verso 29. Você já teve experiências, eu acredito que sim, e eu tenho muitas, de conseguir entender épocas passadas da sua vida de sofrimento, por vezes devido à sua e à minha desobediência, teimosia e dura serviço, mas estranhamente ter aquela sensação que você nem fala com ninguém, porque algumas coisas foram resultantes de pecados que você cometeu, mas estranhamente você tem dentro de si a sensação de que as coisas hoje só são como são, e no sentido positivo de você ter luz do Evangelho e viver mais integralmente para a glória de Deus, porque você passou coisas como aquela. A verdade é que todos nós temos, mas seria estranho eu dizer. Não quer dizer, e aqui é uma questão filosófica, então quando eu adulterei era Deus. Me ajuda, irmão, deixa eu pregar mais rápido hoje, eu estou tentando. Não, eu estou dizendo que o pecado traz consequências, por vezes drásticas, mas quando nos convertemos ao Senhor e estamos aos seus pés, de alguma forma difícil de explicar, nós olhamos para trás e vemos Deus em tudo. De fato é isso. Lógico que um coração depravado nessa manhã pode dizer, olha que bênção. Então vou dar uma pecadinha a mais para lá no futuro olhar. Vai, tenta. Vai nessa. Lógico que não é isso. Mas o autor está dizendo, como Deus faria convergir todas as coisas para o nosso bem, se no texto de Romanos 8, Paulo está falando de fome, nudez, perseguição, morte, como isso pode convergir para o nosso bem? De alguma maneira estranha, o Criador que organiza e orquestra tempos e estações, usa isso para o nosso bem, para que Cristo seja formado em nós, para nos humilhar, para mostrar o quão carentes e depravados nós somos. Não tem aqui nenhum espaço para te encorajar a pecar. Tem só o fato de que, estranhamente, eu e você somos experts em promover tragédias e o nosso Deus é ainda mais incrível em converter essas tragédias para o nosso bem e para a glória do seu nome. Quem concorda comigo, diga amém. É um fato empírico, observável na vida de todos nós. Nos voltando, então, para a perícope de 16 a 22, nós poderíamos dizer que a sessão completa, que vai até o final do capítulo 4, vai colocar as coisas mais ou menos assim. Primeiro, a linha de raciocínio do pregador de observação muda e ele desvia ainda. E ele percebe que a injustiça permeia toda a criação. Mas ele afirma que Deus trará o juízo adequado.
Ele diz que Deus irá julgar o ímpio, o perverso e também o justo, de forma adequada. Então todos daremos conta ao Senhor naquele dia. Mas você concorda com o pregador que no que diz respeito à vida debaixo do sol, parece que em todas as relações, parece que em todas as transações do mundo business, parece que quase em tudo tem um pouquinho de injustiça misturada com tudo? São os efeitos da queda. No seu livro já mencionado e recomendado aqui, Reverendo Hermílio, ele começa o livro fazendo uma analogia, e ele é muito capaz disso, falando a respeito do pó, fazendo a correlação com o tema central da perícope, dizendo que o pó é uma coisa assim tão ruim, o homem veio do pó e para o pó torna, que você pode fechar um cômodo da sua casa por 2 ou 3 dias, feche as portas, feche a janela, entre lá 2 ou 3 dias depois, você vai encontrar lá pó. Você diz, meu Deus, eu lacrei esse cômodo, como tem pó aqui? Gente, o pó permeia todas as coisas. E isso nos lembra que nós caímos. Lembra-te, homem, que és pó e ao pó tornarás. Então, isso se aplica na injustiça e na maldade, porque parece que em tudo há pó. Sabe qual é a coisa mais difícil? Deixa eu colocar aqui mais um motivo de intercessão de vocês, por esse pastor que vos fala e pelos outros pastores dessa igreja local, que ensinam e instruem. A coisa mais difícil é como expor o evangelho de Deus na pureza das escrituras, sem que o pó da minha vida se misture com as minhas palavras. Gente, essa semana eu viajei para resolver algumas coisas referentes ao lançamento do meu livro, com a maior editora cristã do Brasil, e foi assim muito intenso. Gravei podcast, reuni um grupo de pastores em Barueri para instrução até de madrugada, corri de manhã para a editora, e aí voltei correndo, voltamos para uma visita pastoral, muito maravilhosa, e chegamos em casa de madrugada, e eu vou contar para vocês, exausto é a palavra que me define aqui, nesse momento, não ontem, agora. E aí minha esposa já muito sábia, né? Preparou o chazinho, fez isso, fez aquilo. E eu ontem sentei e por 12 horas me debrucei nesse texto. E eu só podia dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Porque há muito pó em mim e eu não quero comprometer a mensagem. Senhor, eu conheço o texto. Eu podia pregar, inclusive, sem usar, se algumas pessoas não entendem, por vezes nós enriquecemos a discussão com teólogos, né? Porque eu quero dizer que essa não é uma opinião minha, essa é uma opinião de vários eruditos que estudam a Bíblia ao longo da história da igreja. Eu não precisava disso, irmãos. Talvez você interprete isso como soberba. Quem me conhece sabe que não é. Não, eu posso só abrir o texto e pregar ele. Que Deus tem me dado essa graça. Mas eu não trato as coisas assim. Então lá vai um parto de 12 horas, meu Deus, e no meio de novo, enxaqueca de novo. Eu vou no oftalmo, Greg. Agora eu vou. Enxaqueca de novo, eu falei, amor, socorro. Eu cheguei a orar, falei, Senhor, o Senhor me ouviu. Eu falei, eu não posso ficar com enxaqueca, eu preciso terminar o sermão, eu não vou conseguir. Aí deu, tá? E aí levanta pela manhã, aquela coisa arada toda. E assim, o próprio desgaste físico me lembra que eu sou pó e compromete. Talvez vocês não se dêem conta, mas é como qualquer coisa que você vai executar, você tem que estar bem mentalmente e fisicamente, que atrapalha. Entende? Então, toda hora nós somos lembrados que somos. Ainda que a gente tranque alguns cômodos da vida, o pó entra. Então, a injustiça e a maldade permeia toda a criação. Mas, agora o pregador está considerando não apenas de uma perspectiva materialista, horizontal, como dito nos primeiros sermões, ele está acrescentando Deus como condutor de toda a história. Ele diz, Deus trará o devido juízo, no seu tempo. Segunda parte da perícope, dos versos 18 a 21, a primeira é 16 e 17, agora 18 a 21, a morte vem para todos. E depois ele vai concluir que vai abrir a sessão para a próxima perícope, dizendo isso. Conhecimento, sabedoria, prazer, trabalho, tempo e relações são dons de Deus e auxiliam o homem a suportar as anomalias debaixo do sol.
Eu quero que você repita isso comigo, porque essa é uma das grandes chaves e conclusão do Correlê. Diga comigo: conhecimento, sabedoria, prazer, beleza, trabalho, tempo e relacionamentos são dons de Deus e auxiliam a suportarmos as anomalias da vida debaixo do sol. Então, quando penso em Eclesiastes, tenho cada vez mais refletido de como o texto é aplicável ao dia a dia. Perceba-se que poderíamos dizer que o tema central de Salomão é que o homem é pó. Mas agora não de uma perspectiva apenas pessimista, ele diz, mas há como suportar isso. E algumas das coisas que Deus nos dá, ou seja, presta atenção, quando essas coisas, conhecimento, sabedoria, prazer, beleza, trabalho, tempo e relações são dons de Deus, são recebidos como isso, nos auxiliam a suportar. Se nós tiramos Deus da jogada e colocamos essas coisas, o resultado é o resultado do Correlê no capítulo 1, desespero e desejo de morrer. Mas quando recebido como dádivas de Deus, o conhecimento ajuda a suportar as anomalias de um mundo afetado pela queda. A sabedoria, que é o conhecimento aplicado. Por exemplo, a gente tem falado da era do conhecimento e eu não concordo com os analistas, porque eles dizem essa é a era do conhecimento. Não, é a era da informação, conhecimento não. A pessoa vai lá, ela escuta um podcast de 1 hora de um especialista, ela pega os pontos centrais e ela já se acha especialista em. Ela põe no Instagram dela, te ajudo a. Ah, meu Deus! Socorro! Que mundo chato que a gente vive. Te ajudo a... Que ajuda o quê, rapaz? Tu não lê um livro inteiro sobre o tema ainda. O mesmo se dá na área da teologia. Os calvinistazinhos de jaula. Leu os 5 pontos do John Piper, ouviu a série Doutrinas da Graça da Família dos que Creem, já meteu a boina do garrote e já está achando que é calvinista. Aí só falta fazer umas tatuagens. Meu irmão, olha para mim. Menos. Quantos me entendem? Digam amém. Porque o calvinista mesmo usa boina, né? Não tem uma pegada assim? Glória a Deus? Então presta atenção. A beleza. Olha, a beleza é bela. A beleza é uma maneira de suportar as anomalias do mundo. Domingo passado, eu assim, num tom de voz um pouco mais alto, eu disse, mantenha a sua casa limpa. E como várias mamães estavam celebrando seu dia e não vieram, deixa eu falar para vocês, mantenham a sua casa limpa! Amém? E se virar meme, vamos conversar. Sabe por quê? Porque beleza fala de harmonia, de coisas em ordem, não tem relação com classe social, tem de você viver num ambiente em ordem, belo. Eu disse e repito, põe a plantinha lá, irmã. Vai no Jacomar que tem umas plantinhas baratas. Gente, olha só. Nós temos a família dos que creem com a graça de Deus, por pessoas como a Jaqueline, como o Gustavo, como tantos outros irmãos que eu poderia mencionar, a gente enfatiza a beleza em tudo que faz. Vocês percebem nosso ambiente de culto, que já está superlotado, diga aleluia. Ele é simples, sem nenhum tipo de gasto que não está se administrando corretamente os recursos da casa de Deus, mas ele é belo. Preste atenção que cada coisa nesse espaço simples foi pensado a partir de uma visão de beleza, para aliviar a dor de um mundo caído. Então seguiríamos e falaríamos de tempo e amizades e relações, que é um pouco do que vamos falar no próximo sermão, permitindo o Senhor. Quem me entende, diga amém. Passando para o texto de maneira mais clara, deixa a sua Bíblia aberta, por favor.
Primeira parte da perícope, a injustiça permeia toda a criação, Deus trará juízo adequado. Verso 16 e 17, quem está com a Bíblia aberta, diga um amém bem forte. Amém. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo, diga comigo, lugar do juízo, reinava a maldade no lugar da justiça. Lugar da justiça. Maldade ainda. Então diz comigo, Deus julgará o justo e o perverso. Olha só, o julgamento de Deus é adequado. Pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Ele ainda está dentro das conclusões do poema sobre o tempo. Presta bastante atenção em mim, por favor. Primeira coisa, ele percebe que o pó, a injustiça e a maldade que nos lembram que somos caídos, permeia toda a criação e todas as relações, mas não é tudo que ele tem a dizer. Ele afirma que Deus não se mostra indiferente para com a injustiça. A grande questão é que há um tempo, ele diz, para o juízo de Deus, e nós vamos perceber, por vezes os oprimidos clamam e perdem a perspectiva de que Deus irá julgar todas as coisas, não necessariamente no seu tempo. Mulheres vítimas de violência doméstica clamam em silêncio e por vezes pensam que o Criador não está ouvindo. Minha irmã, minha querida, Ele trará juízo a seu tempo. Crianças vítimas de todo tipo de abuso, em especial sexual, clamam e pensam que o Criador não está ouvindo. Deus trará juízo contra os pedófilos. Cidadãos que são prejudicados por má administração dos recursos públicos, devido a estadistas que cuidam dos seus interesses e não de Deus, pensam que Deus não está vendo o quão difícil é viver num mundo caído, o quão difícil é ter que administrar 1 ou 2 salários mínimos para manutenção de uma casa. Meu irmão, olha para mim, Deus trará juízo a seu tempo. Descansa. O pregador está dizendo, é verdade que maldade, corrupção e injustiça, como pó, permeiam todos os cômodos da vida e da existência. Deus não está indiferente a isso. E esse é o primeiro alerta. Então preste atenção. O lugar do juízo, de acordo com grande parte dos comentaristas de Eclesiastes, fala do governo. Deus instituiu o tribunal humano como lugar em que os homens podem esperar encontrar assistência judicial. Mas é uma questão da maior gravidade quando se oferece a impiedade, onde a justiça deveria ser encontrada. Presta atenção. Presta atenção. A respeito de governantes injustos, Dr. Walter Kaiser Jr., Rica, que é tipo Arnaldo César Coelho, diz isso aqui, ó. Juízes ativistas que, de seus assentos, criam suas novas leis, que muitas vezes vão contra as ordenanças de Deus, experimentarão o juízo de Deus, mesmo que isso só ocorra no futuro, quando todos terão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Foto sugestiva. Não tem nenhum viés político partidário na minha fala. Tem evangelho. Independente do seu viés político partidário, conservador ou progressista, esse cidadão, se não arrepender-se, será alvo da justiça vindoura de Jesus, pelo caos que tem promovido no nosso país. Salomão diz, é verdade que maldade e injustiça como pó permeiam a criação. Mas se aqueles que deveriam advogar a causa do oprimido se calam, ou pior, o oprimem ainda mais, nos termos bem pentecostais, Deus vai pesar a mão, varão. Eu vejo uma cova aberta. Cadê os? Já tem um irmão aí, ó. Daqui a pouco já saem no aviãozinho aqui, Max. Então, primeiro, o lugar de juízo fala
do papel dos governantes que deveriam promover justiça. Mas Salomão fala de um outro lugar, o lugar da retidão. Diga comigo, o lugar da retidão. E todos os comentaristas que eu li estão de acordo que ele está falando sobre a casa de Deus. Porque ele vai inserir esse tema lá no capítulo 5, quando terminar essa perícope. Ouça, onde também se esperaria uma audiência justa e a devida correção da injustiça e do mal. Quando os tribunais e a casa de Deus desapontam os oprimidos, o próprio Deus corrigirá no julgamento futuro, mesmo que, temporariamente, as causas destes pareçam não atendidas ou arbitradas injustamente. Isaías 5:20 diz assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isaías, o profeta, diz, ai deles. Então aqui cabe uma repreensão para governantes ímpios. O juízo de Deus é eminente, mas também para a casa de Deus. Por onde começa o juízo de Deus, de acordo com o apóstolo Pedro. Presta bastante atenção. Ezequiel, abra na sua Bíblia, capítulo 34. Verso 1 a 10. Falando a respeito da casa de Deus como lugar onde deveria fluir retidão e onde os oprimidos deveriam encontrar consolo, encorajamento, cura. Veio a mim, verso 1, a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, entre parênteses, Brasil. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores do Brasil, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentai a desgarrada e não tornastes a trazer a perdida. Não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. 5. Assim se espalham por não haver pastor e se tornam pasto para todas as feras do campo. Presta atenção, lê o restante do texto em casa até o verso 10. Mas o juízo de Deus é contra aqueles que ele levantou para apacentar o seu povo. E olha o que ele diz que eles fazem. Primeiro, apacentam a si mesmo, comem gordura, enriquecem-se da lã, degolam as mais novas e não apacentam as ovelhas. 4, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornam pasto para todas as feras do campo. Então, pastores que apacentam a si mesmos. A casa de Deus, que deveria ser um lugar de retidão, ele diz, vocês comem a gordura, vocês se vestem de lã, vocês a sufocam, não fortalecem a fraca, não curam a doente, não consolam a desgarrada, não trazem a trazer, não trazem para o seio, e por isso elas se espalham, escuta, ouça, e se tornam pasto para feras do campo, ou seja, milhares de irmãos, ignorantes ou imaturos na sua fé, que sofreram abuso espiritual onde deveriam receber cura, e hoje estão sendo pasto para feras do campo, como os pregadores coaches. Verso 18 e 19 de Eclesiastes 3. Voltamos. O juízo de Deus é iminente sobre governos ímpios e sobre pastores e denominações e igrejas tiranas. Ainda que demore. Pastor, eu fui vítima disso. Conhecemos muitos irmãos assim e recebemos muito aqui. Que o Senhor cure o seu coração. Que em nós você possa encontrar descanso, ainda que tem poeira em nós também, meu irmão. E aí, somada a tua poeira, vai ficar assim uma igreja bem empoeirada. A poeira dos que creem. Quem está me entendendo, diga amém. Só que aqui você possa encontrar um lugar seguro. Amém? E aí, quando o tempo de cura passar, por favor, deixe para trás. Veja Deus renovar os tempos. E volte a servir
com alegria, com gozo e com sorriso no rosto, como você servia, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor tem mantido os seus, e não é apenas essa igreja local. Graças a Deus tem muita gente fiel no Brasil, e aqui em Curitiba também. Verso 18 e 19, quem está comigo, diga amém. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Claro que isso não é tudo que Salomão tem a dizer. Eu vou deixar para explicar um pouquinho melhor as diferenças entre homens e animais. No restante do livro ele vai voltar nisso. Mas o ponto de Salomão é o seguinte: a morte é a grande niveladora de todos os seres viventes. Então ele está passando a considerar em que o homem tem vantagem sobre os animais, porque todo mundo é pó. Ok? As semelhanças entre homens e animais. Ambos morrerão. Nesse sentido, nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. O pó da terra é a origem comum de ambos. 2. Ambos são frutíferos e se multiplicam, de acordo com Gênesis 1 e 2 também. 3. A perda do fôlego da vida marca o fim da existência de ambos na terra. Então é dessa perspectiva que Salomão está dizendo, nesse sentido, o homem é feito também da mesma matéria que os animais, é do barro, é da terra, é pó. Depois ele vai considerar, que o homem se distingue porque o espírito dele volta para Deus e o do homem para a terra. Então a gente vai trabalhar isso em outra sessão, mas ele está considerando dessa perspectiva. Agora, presta atenção. Se cairmos do ponto de vista de perdermos o temor de Deus, ouça-se, perder-se-á o único elemento que distingue o homem dos animais. Porque é uma coisa muito curiosa e talvez indicativa, o Deus Criador ter encarnado no meio de animais, em um estábulo. Talvez para mostrar a condição que a raça humana se encontrava sem a boa nova. Você já se deu conta porque Deus decidiu encarnar no estábulo, no meio dos animais, e não nos grandes hospitais de Belém, ou na casa dos ricos? Talvez isso mostre para nós que quando o homem perde a perspectiva acima do sol, perde o temor de Deus e vive de forma apenas horizontal, ele se torna animal, bicho. Quem concorda comigo, diga sim. E essa é a descrição. Porém, o homem diverge, porque a imago Dei, vamos trabalhar em outra ocasião. Verso 20 e 21, quem está comigo, diga amém. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego da vida dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Analisando melhor o versículo 21, presta atenção. Eu me dei conta do fato de que todos os comentaristas dizem que essa afirmação não é uma pergunta, é uma sentença. Salomão não está perguntando, ele está dizendo o espírito do homem volta, porque ele vai dizer isso no final do livro, no capítulo 7. E o do animal volta para a terra. Então o homem é distinto porque ele é a imagem de Deus. Diga amém. Agora o ponto central dessa perícope é todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Olha o que o Dr. Walter Kaiser Jr. nos diz sobre esse texto. Presta bastante atenção, não perde o seu foco. Infelizmente, poucas vezes tomamos a sério, como deveríamos, a realidade da morte. Como pessoas modernas, somos mais primitivos em nossa avaliação e consideração da vida futura do que os homens da antiguidade. Dia após dia, nos afastamos de enfrentar diretamente os aspectos repugnantes da morte. Não era assim com as pessoas nos dias de Salomão. Eles não tinham equipamentos para lhes ocupar a mente, não tinham uma vida agradável para levá-los a se esquecer, não tinham hospitais e asilos para remover o cheiro, o som e a visão da morte do meio deles. Hoje nós temos tecnologia, hospitais e asilos. Para quê? Para remover o cheiro, os ruídos e a visão da morte. Os homens da antiguidade refletiam mais sobre a morte do que a gente.
Eu disse na semana passada e repito, vamos chegar no texto, Salomão vai dizer que é melhor a casa do luto. E ele vai dizer no capítulo 7 que o coração do sábio Gu fica na casa do luto. Cara, que coisa esquisita. Tudo que essa geração aqui não quer é ir num funeral que dirá permanecer com o seu coração consciente de que o homem é pó e ao pó regressará. Diga comigo, manter a morte sempre por perto é uma atitude sábia. Mais uma vez, manter a morte sempre por perto é uma atitude sábia. Capítulo 7 vai deixar isso mais claro se você quiser ir lá para o spoiler do livro em casa. Não agora, agora fica com a sua Bíblia aqui. Presta atenção. Sabe do que eu lembrei, dona Elisete? Cadê minha mãe? Está aqui. Eu já te falei isso. Todas as vezes que eu leio esse texto da Bíblia. És pó e ao pó tornarás. Ontem, de novo, eu fui levado às lágrimas. Sabe por quê? Pelo que eu já contei aqui do meu irmão. Porque lá, na querida Itajaí da minha mamãe, na rua 7 de setembro, onde a dona Joraci, a minha vozinha maravilhosa, piedosa, instrumento do evangelho para minha mãe, para mim e para todos aqueles que conhecem, carinhosamente chamada aqui na família dos que creem como a avó do Piu Piu. Acho que foi coisa do Bowser esse apelido. A gente sentava em frente à casa da minha avó, e o que tem em frente à casa que você foi criada, dona Elisete? Tem uma escola, e é muito louco. E eu fiquei pensando nisso ontem, mãe. É uma parada meio momento neopentecostal do pastor Leandro Vieira. Uma interpretação meio fora da Bíblia, mas que faz sentido. Eu pensei, tem uma escola, né? Poxa, escola primária, criançada chegando, cheia de vida. Do lado aqui tem o bombeiro, que são os caras que estão tentando manter a vida. E do lado do bombeiro tem o quê, dona Elisete? O cemitério. E na entrada do cemitério de Itajaí, onde meu avô, pai da minha mãe, está lá, e o meu irmão Eduardo está lá, tem uma frase que desde a mais tenra idade eu sento na frente da casa dos vizinhos da avó Jora. Lembra do banquinho, mãe? E eu ficava olhando aquela frase, está escrito assim, Max, lembra-te, homem, és pó, e ao pó tornarás. E ontem eu me lembrei de quantas milhares de vezes eu e o Du nos sentamos naquele banquinho e ficamos observando aquela frase. Lembrei outras, infelizmente, que nós nos drogávamos dentro do cemitério. A ponto de um dia meu irmão ficar 3 dias em cima de uma árvore sob o efeito do crack. E eu pensei, Senhor, se o Du tivesse considerado a sua palavra. Mas imediatamente eu me volto e diz, poderia ser eu. Poderia ser eu. E eu pensei, e vocês são testemunho disso, família, que já faz um tempo que eu tenho pensado na morte e eu tenho dito. E mergulhar no texto de Salomão, fui convencido que é isso mesmo, manter a morte diante de mim é uma atitude sábia. Só que a nossa geração tem tão pouco evangelho nela, e está tão suscetível ao secularismo pelo princípio do gotejamento e a filosofia nihilista do desespero, que tem gente que diz, ai pastor, crente os pai. Só que, irmão, olha para mim, entre você, suas opiniões e achismos e as escrituras... Fico com a Bíblia. Inclusive, diria que a saúde emocional, espiritual, garrote e mental de alguém, Samuel, é medida pelo quanto ela consegue lidar bem com a morte. Porque ela confia no Senhor. Porque essa é a parte que eu contei para vocês. Mas eu também me lembrei que no funeral do meu irmão, caixão lacrado, 9 dias no IML. Seria enterrado como um indigente no 10º dia. Mas eu tenho uma mãe que ora. E Deus fez uma coisa sobrenatural para a gente enterrar meu irmão, porque nem sabíamos que ele havia morrido. Mas oração funciona. Quer vitória, irmão? Vai chorando, geme e chora.
E quando fechou a lápide do Dudu, doada pela prefeitura de Itajaí, porque nós não fizemos comércio do evangelho e eu não estou me vestindo com a lã das ovelhas. Então, como foi de surpresa, era muito caro para pagar. E a prefeitura doou. E a minha mãe disse, filho, escreve um texto ali. Eu disse, claro, mãe. E eu olhei ao redor, achei um graveto. Eu disse, que texto? Ela disse, João 11, 25. Aquele que ouvir a minha voz, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse, na vinda gloriosa do Senhor, ele vai chamar o Eduardo, porque eu plantei o evangelho no coração dele. E ainda que ele não tenha vivido sabiamente, eu creio que ele é do Senhor, e a voz do Senhor vai romper esses tijolos e a lápide, e ele será levantado para a glória do Senhor. Eu falei, isso é diferenciado, hein, venha? Então, é uma atitude sábia refletirmos na morte. A gente vai voltar no assunto que Salomão vai voltar. Mas eu quero dizer que pensar na nossa finitude, de que somos pó, não deveria nos levar para um lugar de desespero, de niilismo, de opressão e depressão, não. Como o pastor Fabiano Crenque leu no funeral do pastor do Fábio Pupo, já mencionado, ele leu o texto de Romanos, que somos de Cristo na vida e na morte. Porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então nós precisamos refletir. E deixa eu te dar uma dica. Não evita que o seu filho lide com essa realidade. Deixa ele encarar a morte. Pastor, leva ele para 1 Coríntios 15. Lê com ele. Onde está, ó morte, a tua vitória? Pois tragadas foste. Amém? Coisa boa, domingo pela manhã, ouvimos sobre morte. Porque só estamos aqui porque alguém morreu por nós. E a boa notícia é que não acaba aí. Este alguém que encarou a morte de frente, a venceu a nosso favor e para a glória do Pai. Ele é Cristo o Senhor. Não tememos a morte. O coração do sábio fica na casa do luto. Sabe por quê? Porque aí você vai remir o tempo e entender que você deve ver cada estação promovida por Deus com a verdade de que você não sabe quanto tempo tem. Olhe para mim. Quem aqui nessa manhã sabe quanto tempo tem? Ninguém. Então, olha o versículo 22 e chegamos em nossas conclusões. Pelo que vi, após todas essas considerações empíricas existenciais, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, pois essa é a sua recompensa ou porção. Afinal, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então preste atenção. Salomão diz que parte, eu já mencionei, a gente vai desdobrar, daquilo que Deus nos dá. Aqui não tínhamos o advento da boa nova de Jesus. Salomão não pode inserir o Messias ressurreto aqui. Ele tampouco sabia da ressurreição do Messias, embora esperasse o Messias. Quem me entende, diga amém. Então aqui Salomão diz que antes do advento de Cristo, calma aí, presta atenção, o que nós tínhamos para suportar as anomalias, a poeira, a justiça e a morte é conhecimento, sabedoria, prazer, beleza, trabalho e amizade. É o que tem para hoje, diz o pregador. E quando recebidos como dom de Deus, aliviam a dor de existir no mundo que sofre os efeitos da queda. Quem me entende, diga amém. Então é muito interessante, olha que coisa incrível. Dr. Michael Eaton diz, se Deus é soberano a dispor os eventos terrenos, tem um propósito até mesmo a permitir injustiças humanas, e detém em suas mãos o destino último dos homens, então a atitude do sábio deveria ser a de confiança alegre na busca das responsabilidades e alegrias que delas provêm.
Olha como ele conclui: Deus pretende que o sábio goze das bênçãos terrenas, incluindo o seu trabalho, o alimento e a bebida, riquezas e possessões, alegrias e família. Tudo que Salomão tentou sem Deus, desesperou, pensou em morrer e depois ressignificou. Então, se até aqui você está achando, e eu já disse que não, que ser crente é não gozar da vida, está entendendo tudo errado, irmão. Ser crente, e melhor dizendo, o cristão, é o tipo de gente que sabe gozar e desfrutar e alegrar-se. E ninguém mais pode desfrutar da vida como cristão. Quem me entende, diga amém. E nós sempre nos lembramos, a primeira pergunta do Catecismo de Fé de Westminster: qual é o fim principal do homem, família dos que creem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Tá, mas é desfrutar de Deus, Leandro, não é? Se trancar, ser legalista, moralista, não viver no mundo, não ver nada bom no Legião Urbana ou no Djavan, é tudo do diabo, o capeta dominou, eu tenho que só orar, ler Bíblia. Não seria isso desfrutar de Deus? Não, desfrutar de Deus equivale a desfrutar dos dons de Deus. Conhecimento, sabedoria, prazer, beleza, possessões, administradas para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, deixa eu te falar, não é só tua. Diga comigo, se o Pai é nosso, o pão também é. Se você enriquecer, meu irmão, tem uma palavra profética para você nessa manhã. Lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. Tá, não está na Bíblia? Me chama! A alegria do pastor é quando alguém convida e diga: pastor, quero fazer um churrasquinho para você. O irmão DV está aqui, a irmã Angélica também. Eu digo aleluia. Não é, Luíque? Saudade daquele churrasco. Então, aprender a desfrutar da vida, e olha como tem uma mudança completa numa mensagem que aparentemente estava soando dualista, que fragmenta a realidade monástica, moralista. Não! O Correlê quer dizer que, ao considerar que todos os eventos são dispostos por Deus, receber tudo que está de acordo com a vontade de Deus como dom de Deus, é cumprir a ordenança das Escrituras resumida no Catecismo de Fé de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus, desfrutar das coisas de acordo com com seus padrões e desfrutar para sempre. Porque Éden é lugar de delícias. Mas, se a sua prosperidade é só sua, você não está fazendo isso. É um ídolo na sua vida. E você tenta mentir que está desfrutando. Só que Deus sabe, eu sei, o diabo sabe e agora você também sabe. Muita gente vai falar disso ainda no livro. Vamos para a nossa conclusão. Olha só que coisa maravilhosa. Primeiro, tudo que Salomão está concluindo aqui, gente, presta atenção. Presta bastante atenção. Ele diz que é para que os homens temam a Deus. Ele termina o poema dizendo que Deus controla tempos e estações para que o temamos. Ele entra nessa perícope dizendo que Deus compara homens e animais para que a gente tenha a mente diante de Deus, ou seja, o temamos. Sabe por quê? Porque a chave para uma vida regalada é o temor de Deus. Ele vai terminar um livro assim, spoiler pesado agora. Agora é muito interessante uma coisa, que nós vamos fechar com 3 citações de John Piper do livro Providência, que eu já recomendei, o faço novamente. É interessante que ao longo de todas as Escrituras, Deus tem uma prática não bem compreendida pelos ímpios e por muitos crentes que não leem a Bíblia, dos quais alguns de vocês aqui fazem parte, infelizmente. É que Deus, ele tem a insistente demanda estranha, contraintuitiva, de se autoexaltar. E aí, inclusive, os ateus falam que Deus deve ter alguma disfunção no seu caráter. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo: me temam, prostrem-se, cantem ao meu nome, me adorem, eu sou o cara. Ou, nas palavras que eu entendo Deus dizendo, o Pai está on.
Mas, diferente dos homens, ouça isso, Deus é o único ser no universo que ao se autoexaltar não peca. E não apenas isso, a autoexaltação de Deus é, na verdade, a maior manifestação do amor dele por você e por mim, pela sua criação. Que coisa incrível! Paulo vai dizer em Efésios 1 que tudo que Deus, triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, trindade econômica, a atuação de cada pessoa da Trindade na obra da redenção faz, é para o louvor da sua glória. Eu já preguei um sermão inteiro sobre isso, que nós terminamos com a Joy. Quem estava nessa época, lembra? Né? Família dos que querem raiz. Cantando sobre a obra do Deus triuno. Paulo diz que tudo que o Pai, o Filho e o Espírito fazem, Efésios 1:6, 1:12, 1:14, é para o louvor da sua... Deus fica se autoexaltando de Gênesis, Apocalipse, e ele é o único ser que ao se autoexaltar não peca. Por quê? Porque quando se autoexalta, quando atrai o seu olhar e o meu para ele, é amor dele, e é a chave para uma vida abundante e feliz. Por isso que um crente que tem uma vida de oração e que olha para as Escrituras todo dia, não tem essa cara de barro aí, irmão. Não está preso em 5 minutos ou 10 minutos de sermão, e eu já disse isso. Está, pelo contrário, bebendo das Escrituras de Deus e o glorificando. Alguém pode dizer graças a Deus aqui? Olha só. Time de música, com ordem e decência, suba por favor. John Piper diz... A autoexaltação de Deus é totalmente diferente de toda a autoexaltação humana. Quando os homens exaltam a si mesmo, chamam a atenção para algo que nunca pôde satisfazer as pessoas que eles desejam impressionar. Nenhum ser humano, não importando o quão exaltado seja, como o Salomão do nosso texto, pode ser o tesouro plenamente satisfatório de outro ser humano. Piper conclui, para os humanos, a autoexaltação é tipicamente uma maneira de ter e não de dar. Presta atenção, com Deus é diferente. Quando o ser humano se autoexalta, ele desvia o olhar daquele único ser, escute, que pode saciar a nossa alma. Por mais exaltado que um ser humano seja, ele não pode ser o tesouro precioso, ou nas palavras de Jesus da parábola, ouça, a pérola de grande valor de outro homem. Olha, então, o homem quando se autoexalta, ele desvia o olhar daquilo que satisfaz e é uma maneira de ter e não de dar. Piper continua para a nossa conclusão e diz, mas com Deus é o contrário. Olha que lindo! Ao exaltar a si mesmo, Deus almeja dar gozo a todos aqueles que o terão como seu tesouro supremo. Por que Deus de Gênesis e Apocalipse se autoexalta, garrote, e diz, temam o meu nome, abram os seus lábios todas as manhãs, não para reclamar de ter um salário pequeno, de morar na Coab, ou de ter uma enfermidade, abram os lábios para me louvarem. Porque quando vocês me louvam, vocês recebem o gozo que eu preparei para vocês experimentarem, e vocês perderam. Por isso que Éden é lugar de gozo, de prazer e de delícia. Então, o Éden está sendo reconstruído por Deus na narrativa da redenção. Mas eu posso acessar esse ambiente quando adoro o Deus que se autoexalta. Olha que coisa incrível. Piper termina e diz, de uma forma paradoxal, Deus é o único ser no universo para quem a autoexaltação é uma forma de amor. Ao invés de ter, ele dá. Porque ele é o único ser cujos valor e beleza podem satisfazer plenamente a alma humana. E para sempre. Quando Deus faz de seu louvor o objetivo da sua providência, está buscando o nosso prazer completo e duradouro. Isso é amor. Isso aqui é tão profundo que eu vou te encorajar a ouvir o sermão de novo na quarta-feira
e meditar em cima disso. É muito profundo. Deus, quando se autoexalta e atrai todos para si, e diz, olha para mim, louvem. Presta atenção, presta atenção. Ele não está dizendo apenas contemple, ele está dizendo manifesta louvor. Sabe por quê? C.S. Lewis vai dizer que o louvor é a única coisa que completa a alegria. Vou dizer de novo para terminar, mas eu preciso que você entenda. O louvor de Deus completa a nossa alegria faltante. Presta atenção, quando se autoexalta e atrai todos para si, o único ser que não peca é Deus. Por quê? Porque somente sua beleza satisfaz a nossa alma para sempre. Então, a sabedoria do pregador nessa manhã nos diz: recebam conhecimento, sabedoria, prazer, beleza, trabalho, tempo e amizades como dons de Deus. Em resposta, abram os seus lábios, abram suas bocas e louvem, porque vocês completam a alegria de vocês quando adoram o Criador. Por quê? Porque Ele nos fez para glorificarmos e para desfrutarmos dEle eternamente. Curva sua cabeça. Pai, nós te damos graças nessa manhã. Elevamos o nome do seu Filho Jesus mais alto do que qualquer outro nome. E nós pedimos, Senhor, erga os nossos olhos além daquilo que vemos debaixo do sol. Leva-nos a perceber que você nos dá dons que não devem se tornar ídolos para nós, não devem atrair os nossos olhares. Leva-nos a perceber que nenhum homem, por mais alto exaltado que seja, como Salomão, pode ser a pérola de grande valor ou o tesouro escondido num campo para um outro ser humano. Leva-nos a compreender que você nos dá essas coisas para suportarmos as angústias e inquietações das anomalias de um mundo que caiu. Mas Salomão não tinha a grande notícia e nós temos. Nós não temos apenas conhecimento, sabedoria, prazer, beleza, trabalho, tempo, amigos, uma igreja local. Nós temos Cristo Jesus, a grande dádiva de Deus, que completa as nossas almas. Nessa manhã nós queremos encher esse lugar de louvores ao seu nome. Erga do seu lugar, meu irmão.